Olá! Vamos falar sobre máquinas virtuais hoje. As máquinas virtuais do Azure. Com as máquinas virtuais do Azure, você pode criar e usar máquinas virtuais na nuvem. As máquinas virtuais fornecem IaaS, infraestrutura como serviço, na forma de um servidor virtualizado e podem ser usadas de várias maneiras. Como em um computador físico, você pode personalizar todos os programas de software em execução na VM. As VMs são uma opção ideal quando você precisa de controle total sobre o sistema operacional, capacidade para executar um software personalizado, usar configurações personalizadas de hospedagem. Uma VM do Azure oferece a flexibilidade da virtualização sem a necessidade de comprar e manter o hardware físico que a executa. No entanto, como uma oferta de IaaS, você ainda precisa configurar, atualizar e manter o software executado na VM. Você pode até mesmo criar ou usar uma imagem já criada para provisionar rapidamente VMs. Você pode criar e provisionar uma VM em minutos quando seleciona uma imagem de VM pré-configurada. Uma imagem é um modelo usado para criar uma VM e pode já incluir um sistema operacional e outros softwares, como ferramentas de desenvolvimento ou ambientes de hospedagem na web. Dimensionar VMs no Azure. Você pode executar VMs únicas para teste, desenvolvimento ou para tarefas secundárias. Ou pode agrupar VMs para fornecer alta disponibilidade, escalabilidade e redundância. O Azure também pode gerenciar o agrupamento de VMs para você como recursos, como conjuntos de dimensionamento e conjuntos de disponibilidade. Conjuntos de escala de máquina virtual. Os conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais permitem criar e gerenciar um grupo de VMs idênticas e com balanceamento de carga. Se você simplesmente criou várias VMs com a mesma finalidade, precisará garantir que todas elas foram configuradas de modo idêntico e configurar parâmetros de roteamento de rede para garantir a eficiência. Você também precisa monitorar a utilização para determinar se precisa aumentar ou diminuir o número de VMs. Em vez disso, com conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais, o Azure automatiza a maior parte desse trabalho. Os conjuntos de dimensionamento permitem que você gerencie, configure e atualize centralmente um grande número de VMs em minutos. O número de instâncias de VM pode aumentar ou diminuir automaticamente em resposta à demanda, ou você pode defini-lo para uma escala com base em uma agenda definida. Os conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais também implantam automaticamente um balanceador de carga para garantir que seus recursos estejam sendo usados com eficiência. Com conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais, você pode criar serviços em grande escala
em grande escala para áreas como computação, Big Data e cargas de trabalho de container. Conjuntos de disponibilidade da máquina virtual. Os conjuntos de disponibilidade de máquinas virtuais são uma outra ferramenta para ajudá-lo a criar um ambiente mais resiliente e altamente disponível. Os conjuntos de disponibilidade foram projetados para garantir que as VMs escalonem atualizações e tenham conectividade de rede e energia variadas, impedindo que você perca todas as suas VMs com uma só falha de carga ou energia. Os conjuntos de disponibilidade fazem isso agrupando VMs de duas maneiras: domínio de atualização e domínio de falha. Domínio de atualização. As VMs de grupos de domínio de atualização que podem ser reinicializadas ao mesmo tempo. Isso permite que você aplique atualizações, sabendo que apenas um agrupamento de domínio de atualização estará offline por vez. Todos os computadores em um domínio de atualização serão atualizados. Um grupo de atualizações que passa pelo processo de atualização recebe um tempo de 30 minutos para se recuperar antes que a manutenção no próximo domínio de atualização seja iniciada. Domínio de falha. O domínio de falha agrupa suas VMs por origem de energia comum e comutador de rede. Por padrão, um conjunto de disponibilidade dividirá suas VMs em até 3 domínios de falha. Isso ajuda a proteger contra uma falha de energia física ou de rede, tendo VMs em diferentes domínios de falha, portanto, sendo conectadas a diferentes recursos de energia e rede. O melhor de tudo é que não há nenhum custo adicional para configurar um conjunto de disponibilidade. Você paga apenas pelas instâncias de VMs criadas. Exemplos de quando usar VMs. Alguns exemplos comuns ou de caso de uso para máquinas virtuais incluem: durante o teste e o desenvolvimento, as VMs fornecem uma maneira rápida e fácil de criar diferentes configurações de sistema operacional e de aplicativo. A equipe de teste e desenvolvimento pode excluir facilmente as VMs quando não precisarem mais delas. Ao executar aplicativos na nuvem, a capacidade de executar determinados aplicativos na nuvem pública, em vez de criar uma infraestrutura tradicional para executá-los, pode trazer benefícios econômicos substanciais. Por exemplo, um aplicativo pode precisar lidar com flutuações na demanda. Desligar VMs quando elas não são necessárias ou iniciá-las rapidamente para atender a um aumento repentino na demanda, significa que você paga apenas pelo recurso que usa. Ao estender seu data center para a nuvem, uma organização pode estender os recursos de sua própria rede local, criando uma rede virtual no Azure e adicionando VMs a ela. Aplicativos como SharePoint podem, então, ser executados em uma VM do Azure em vez de localmente. É mais fácil ou menos caro implantar dessa forma do que em um ambiente local. Durante a recuperação
de desastre. Assim como acontece com a execução de determinados tipos de aplicativo na nuvem, e com a extensão de uma rede local para a nuvem, você pode conseguir economias significativas usando uma abordagem baseada em IaaS para recuperação de desastre. Se um data center primário falhar, você poderá criar VMs em execução no Azure para executar seus aplicativos críticos e desligá-los quando o data center primário ficar operacional novamente. Migrar para a nuvem com VMs. As VMs também são uma excelente opção quando você migra de um servidor físico para a nuvem, também conhecido como Lift and Shift. Você pode criar uma imagem do servidor físico e hospedá-la em uma VM, com poucas ou nenhuma alteração. Assim como um servidor local físico, você deve manter a VM. Você é responsável por manter o sistema operacional e o software instalados. Recursos da VM. Ao provisionar uma VM, você também terá a oportunidade de escolher os recursos associados a essa VM, incluindo tamanho, a finalidade, o número de núcleos de processador e quantidade de RAM. Discos de armazenamento, que são as unidades de disco rígido, unidades de disco sólido e etc. Rede virtual, endereço de IP público e configuração de porta. A unidade seguinte é um exercício para criar uma máquina virtual do Azure. Após isso, tem a lição Unidade 4, descrever a área de trabalho virtual do Azure. Outro tipo de máquina virtual é a área de trabalho virtual do Azure. A área de trabalho virtual do Azure é um serviço de virtualização de área de trabalho e aplicativos que é executado na nuvem. Ele permite que você use uma versão do Windows hospedada na nuvem em qualquer localização. A área de trabalho virtual do Azure opera em dispositivos e sistemas operacionais e funciona com aplicativos que você pode usar para acessar áreas de trabalho remotas ou a maioria dos navegadores modernos. Aprimorar a segurança. A área de trabalho virtual do Azure fornece gerenciamento de segurança centralizado para áreas de trabalho dos usuários com o Microsoft Entra ID. Você pode habilitar a autenticação multifator para proteger as entradas do usuário. Você também pode proteger o acesso aos dados atribuindo RBACs, que são controles de acesso baseados em função, atribuindo RBACs granulares aos usuários. Com a área de trabalho virtual do Azure, os dados e aplicativos ficam separados do hardware local. A área de trabalho e os aplicativos reais estão em execução na nuvem, o que significa que o risco de dados confidenciais serem deixados em um dispositivo pessoal é reduzido. Além disso, as sessões de usuário são isoladas em ambientes de sessão única e de várias sessões. Implantação do Windows 10 ou do Windows 11 de várias sessões. A área de trabalho virtual do Azure permite que você use a multisseção do Windows 10 ou o Windows 11. Enterprise, o único sistema operacional baseado em cliente Windows que habilita vários usuários simultâneos em uma VM.
A área de trabalho virtual do Azure também fornece uma experiência mais consistente, com suporte a aplicativos mais amplo em comparação com sistemas operacionais baseados no Windows Server. A próxima unidade a gente vai descrever os containers do Azure. Embora as máquinas virtuais sejam uma excelente maneira de reduzir os custos em comparação com os investimentos necessários para o hardware físico, elas ainda estão limitadas a um sistema operacional por máquina virtual. Se você quer executar várias instâncias de um aplicativo em um só computador host, os containers são uma ótima opção. O que são containers? Containers são um ambiente de virtualização, assim como a execução de várias máquinas virtuais em um só host físico. Você pode executar vários containers em apenas um host físico ou virtual. Diferentemente das máquinas virtuais, você não gerencia o sistema operacional para um container. Máquinas virtuais parecem ser uma instância de um sistema operacional que você pode gerenciar e ao qual pode se conectar. Os containers são leves e projetados para serem criados, dimensionados e interrompidos dinamicamente. É possível criar e implantar máquinas virtuais à medida que a demanda do aplicativo aumenta, mas os containers são um método mais leve e ágil. Os containers foram projetados para permitir que você responda às alterações sob demanda. Com containers, você pode reiniciar rapidamente se houver uma falha ou de uma interrupção de hardware. Um dos mecanismos de container mais populares é o Docker, e o Azure é compatível com Docker. Comparar máquinas virtuais e containers. Instâncias de container do Azure. As instâncias de container do Azure oferecem a maneira mais rápida e simples de executar um container no Azure, sem a necessidade de gerenciar máquinas nem adotar serviços adicionais. Instâncias de container do Azure são uma oferta de PaaS, plataforma como serviço. Instâncias de container do Azure permitem que você carregue seus containers e, então, o serviço executa os containers para você. Aplicativos de container do Azure. Os aplicativos de container do Azure são semelhantes em muitos aspectos a uma instância de container. Eles permitem que você comece a trabalhar imediatamente, removam a parte de gerenciamento de containers e são uma oferta de PaaS, plataforma como serviço. Os aplicativos de container têm benefícios extras, como a capacidade de incorporar balanceamento de carga e colocação em escala. Essas outras funções permitem que você seja mais flexível em seu design. Serviço de Kubernetes do Azure. O serviço de Kubernetes do Azure, AKS, é um serviço de orquestração de container. Um serviço de orquestração gerencia o ciclo de vida dos containers. Quando você está implantando uma frota de containers, o AKS pode tornar o gerenciamento de frota mais simples e eficiente. Usar containers em suas soluções. Containers geralmente são usados para criar soluções que utilizam uma arquitetura de microserviço.
Essa arquitetura é onde você divide as soluções em partes menores e independentes. Por exemplo, você pode dividir um site em um container que hospeda o front-end, outro que hospeda o back-end e um terceiro para o armazenamento. Essa divisão permite separar as partes do aplicativo em seções lógicas que podem ser mantidas, dimensionadas ou atualizadas de forma independente. Imagina que o back-end do site atingiu a capacidade, mas o front-end e o armazenamento não estão sob pressão. Com containers, você pode dimensionar o back-end separadamente para melhorar o desempenho. Se algo exigisse tal alteração, você também poderia optar por alterar o serviço de armazenamento ou modificar o front-end sem afetar nenhum dos outros componentes. Vamos à unidade seguinte: descrever funções do Azure. O Azure Functions é uma opção de computação sem servidor, controlada por eventos que não requer a manutenção de máquinas virtuais ou containers. Se você criar um aplicativo usando VMs ou containers, esses recursos precisarão estar em execução para que seu aplicativo funcione. Com o Azure Functions, um evento desperta a função, reduzindo a necessidade de manter os recursos provisionados quando não há eventos. Benefícios do Azure Functions. Usar o Azure Functions é ideal quando você está preocupado apenas com o código que executa o serviço e não com a plataforma ou a infraestrutura subjacente. As funções costumam ser usadas quando você precisa executar um trabalho em resposta a um evento, geralmente por meio de uma solicitação REST. Um temporizador também, quando você precisa executar um trabalho em resposta a um evento. Um temporizador ou uma mensagem de outro serviço do Azure, e quando esse trabalho pode ser concluído dentro de segundos. As funções são dimensionadas automaticamente com base na demanda, portanto, pode ser uma boa opção quando a demanda é variável. O Azure Functions executa o código quando este é disparado e desaloca os recursos automaticamente quando a função é concluída. Neste modelo, você só é cobrado pelo tempo de CPU usado durante a execução da função. As funções podem ser sem estado ou com estado. Quando são sem estado, que é o padrão, elas se comportam como se fossem reiniciadas sempre que respondem a um evento. Quando são com estado, chamadas de durable functions, um contexto é passado pela função para acompanhar a atividade anterior. As funções são um componente-chave da computação sem servidor. Elas também são uma plataforma de computação geral para executar qualquer tipo de código. Se as necessidades do aplicativo do desenvolvedor forem alteradas, você poderá implantar o projeto em um ambiente que não seja sem servidor. Essa flexibilidade permite gerenciar o dimensionamento, executar em redes virtuais e até mesmo isolar completamente as funções.
Unidade seguinte: descrever as opções de hospedagem de aplicativo. Se você precisa hospedar seu aplicativo no Azure, deixa eu aumentar aqui, pessoal. Poderá inicialmente recorrer a uma VM, máquina virtual ou containers, tanto VMs. Voltando aqui. Continuando. Se você precisa hospedar seu aplicativo no Azure, poderá inicialmente recorrer a uma VM, tá? Ou containers. Tanto VMs quanto containers fornecem excelentes soluções de hospedagem. As VMs oferecem o controle máximo do ambiente de hospedagem e permite que você o configure exatamente como deseja. As VMs também poderão ser um método de hospedagem mais familiar se você for novo na nuvem. Os containers, com a capacidade de isolar e gerenciar individualmente diferentes aspectos da solução de hospedagem, também podem ser uma solução robusta e atraente. Há outras opções de hospedagem que você pode usar com o Azure, incluindo o serviço de aplicativo do Azure. Então vamos lá saber do serviço de aplicativo do Azure. O serviço de aplicativo permite que você crie e hospede aplicativos web, trabalhos em segundo plano, back-ends de dispositivos móveis e APIs RESTful na linguagem de programação de sua escolha, sem gerenciar a infraestrutura. Ele oferece dimensionamento automático e alta disponibilidade. O serviço de aplicativo é compatível com o Windows e o Linux. Ele permite implantações automatizadas do GitHub, Azure DevOps ou qualquer repositório Git para dar suporte a um modelo de implantação contínua. O serviço de aplicativo do Azure é uma opção de hospedagem robusta que você pode usar para hospedar seus aplicativos no Azure. O serviço de aplicativo do Azure permite que você se concentre em criar e manter seu aplicativo, e o Azure se concentra em manter o ambiente em funcionamento. O serviço de aplicativo do Azure é um serviço com base em HTTP para hospedagem de aplicativos web, API REST e back-ends móveis. Ele dá suporte a várias linguagens, incluindo .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP ou Python. Ele também dá suporte a ambientes Windows e Linux. Tipos de serviços de aplicativo. Então, vamos lá. Com o serviço de aplicativo, você pode hospedar os estilos mais comuns de serviços de aplicativo, como aplicativo web, aplicativo de API, web jobs e aplicativos móveis. O serviço de aplicativo cuida da maioria das decisões de infraestrutura com as quais você lida ao hospedar aplicativos acessíveis pela web, como a implantação e o gerenciamento são integrados à plataforma. Pontos de extremidade podem ser protegidos. Sites podem ser dimensionados rapidamente para lidar com cargas de alto tráfego. O balanceamento de carga interno e o gerenciador de tráfego fornecem alta disponibilidade. Todos esses
estilos de aplicativos são hospedados na mesma infraestrutura e compartilham esses benefícios. Essa flexibilidade torna o serviço de aplicativo a escolha ideal para hospedar aplicativos voltados para a web. Aplicativos web. O serviço de aplicativo inclui suporte completo para hospedagem de aplicativos web, usando ASP.NET, ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP ou Python. Você pode escolher o Windows ou Linux como sistema operacional do host. Aplicativos de API. Da mesma forma como se hospeda um site, você pode criar APIs web baseadas em REST, usando a linguagem e a estrutura que você quiser. Receba o suporte completo do Swagger e a capacidade de empacotar e publicar sua API no Azure Marketplace. Os aplicativos produzidos podem ser consumidos por qualquer cliente baseado em HTTP ou em HTTPS. Web Jobs. Você pode usar o recurso de Web Jobs para executar um script .cmd, .bat, PowerShell ou Bash, ou um programa .exe, Java, PHP, Python ou Node.js, no mesmo contexto de um aplicativo web, aplicativo de API ou aplicativo móvel. Eles também podem ser agendados ou executados por um gatilho. O Web Jobs também é usado para executar tarefas em segundo plano, como parte da lógica do aplicativo. Aplicativos móveis. Use o recurso Aplicativos Móveis do serviço de aplicativo para criar rapidamente um back-end para aplicativos iOS e Android. Com apenas algumas ações, no portal do Azure, você pode armazenar dados de aplicativo móvel em um banco de dados SQL baseado em nuvem, autenticar os clientes em relação a provedores sociais comuns como o MSA, o Google, Twitter e Facebook, enviar notificações por push, executar a lógica personalizada de back-end no C# ou Node.js. Do lado do aplicativo móvel, há suporte do SDK para aplicativos nativos para iOS, Android, Xamarin e React. Próxima unidade é descrever a rede virtual do Azure. As redes virtuais e as subredes virtuais do Azure permitem que recursos do Azure, como VMs, aplicativos web e bancos de dados, comuniquem-se uns com os outros, com usuários na internet e com computadores cliente locais. Você pode pensar em uma rede do Azure como uma extensão de sua rede local com recursos que vinculam outros recursos do Azure. As redes virtuais do Azure oferecem as seguintes funcionalidades de rede essenciais, como isolamento e segmentação, comunicação pela internet, comunicação entre recursos do Azure, comunicação com os recursos locais, rotear tráfego de rede, filtrar tráfego de rede e conectar redes virtuais. A rede virtual do Azure dá suporte a pontos de extremidade públicos e privados para habilitar a comunicação entre recursos externos ou internos com outros recursos internos. Pontos de extremidade
públicos têm um endereço IP público e podem ser acessados de qualquer lugar do mundo, hein? Pontos de extremidade privados existem em uma rede virtual e têm um endereço IP privado dentro do espaço de endereço dessa rede virtual. Isolamento e segmentação. A rede virtual do Azure permite criar várias redes virtuais isoladas. Quando você configura uma rede virtual, define o espaço de endereço IP privado usando intervalos de endereço IPs públicos ou privados. O endereço de IP existe somente na rede virtual e não é roteável pela internet. Você pode dividir esse espaço de endereços IPs em subredes e alocar parte do espaço de endereço definido para cada subrede nomeada. Para a resolução de nomes, é possível usar o serviço de resolução de nomes interno do Azure. Você também pode configurar a rede virtual para usar um serviço DNS interno ou externo. Comunicações com a internet. É possível habilitar conexões de entrada da internet atribuindo um endereço IP público a um recurso do Azure ou colocando o recurso atrás de um balanceador de carga público. Comunicação entre recursos do Azure. Convém habilitar recursos do Azure para que se comuniquem entre si com segurança. Você pode fazer isso de duas maneiras. As redes virtuais podem conectar não apenas VMs, mas outros recursos do Azure, como ambiente de serviço de aplicativo para Power Apps, serviço de Kubernetes do Azure e os conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais do Azure. Os pontos de extremidade de serviço podem se conectar a outros tipos de serviço do Azure, como bancos de dados SQL e contas de armazenamento. Essa abordagem permite vincular vários recursos do Azure às redes virtuais para melhorar a segurança e fornecer o encaminhamento ideal entre recursos. Comunicação com os recursos locais. As redes virtuais do Azure permitem vincular recursos em seu ambiente local e na assinatura do Azure. Na verdade, você pode criar uma rede que abranja os ambientes locais e de nuvem. Há 3 mecanismos para você obter essa conectividade. As conexões de rede virtual privada ponto a site são de um computador fora da organização de volta para a rede corporativa. Nesse caso, o computador cliente inicia uma conexão VPN criptografada para se conectar à rede virtual do Azure. Redes virtuais privadas, site a site, vinculam seu dispositivo VPN ou gateway de VPN local ao gateway de VPN do Azure em uma rede virtual. Na verdade, os aplicativos no Azure podem aparecer como estando na rede local. A conexão é criptografada e funciona pela internet. O Azure Express Route fornece uma conectividade privada dedicada para o Azure que não passa pela internet. O Express Route é útil para ambientes em que você precisa de maior largura de banda e níveis de segurança ainda mais altos.
rotear tráfego de rede. Por padrão, o Azure faz o roteamento de tráfego entre subredes em redes virtuais conectadas, em redes locais e na internet. Você também pode controlar o roteamento e substituir essas configurações da seguinte maneira: as tabelas de rotas permitem definir regras sobre como o tráfego deve ser direcionado. Você pode criar tabelas de rotas personalizadas, que controlam como os pacotes são encaminhados entre as subredes. O BGP, que é Border Gateway Protocol, funciona com gateways de VPN do Azure, servidor de rota do Azure ou Azure Express Route para propagar as rotas BGP locais para redes virtuais do Azure. Filtrar tráfego de rede. As redes virtuais do Azure permitem filtrar o tráfego entre subredes usando as seguintes abordagens. Grupos de segurança de redes são recursos do Azure que podem conter várias regras de segurança de entrada e saída. Você pode definir essas regras para permitir ou bloquear tráfego com base em fatores como endereço IP de origem e de destino, porta e protocolo. Soluções de virtualização de rede são VMs especializadas que podem ser comparadas a um dispositivo de rede protegida. Uma solução de virtualização de rede realiza uma função de rede específica, como execução de um firewall ou otimização de WAN, que é a rede de longa distância. Conectar redes virtuais. Você pode vincular redes virtuais usando o emparelhamento dessas redes. O emparelhamento permite que duas redes virtuais se conectem diretamente entre si. O tráfego de rede entre redes emparelhadas é privado e viaja na rede de backbone da Microsoft, nunca entrando na internet física. O emparelhamento permite que os recursos em cada rede virtual se comuniquem entre si. Essas redes virtuais podem estar em regiões separadas, o que permite criar uma rede global interconectada por meio do Azure. As UDRs, que são as rotas definidas pelo usuário, permitem controlar as tabelas de roteamento entre subredes em uma rede virtual ou entre redes virtuais. Isso permite maior controle sobre o fluxo de tráfego de rede. Vamos à unidade seguinte, que é configurar o acesso à rede. Vamos ver aqui se conseguiremos fazer esse laboratório. Exige uma área restrita. É importante você abrir ele na área restrita para não ter cobrança. E um pause para fazer o login. Então, eu já preparei o ambiente e está conectando o terminal, tá? É só você fazer aqui, ativar aqui em cima. Ó, eu já usei 3 das 10 áreas restritas e esse é 1 hora para eu mexer aqui nesse terminal. Tenho que abrir aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ele já abriu. E o comando que eu preciso usar aqui, o que ele fala? Lá, lembra que a gente fez uma VM com NGIX? O NGJAX,
Nginx. Então, tem essa VM criada, tá? Então, ele fala assim, ó. Qualquer coisa, se tiver um tempo lá, limite, eu preciso refazer o exercício anterior, que é criar, tá? A VM. Então, vamos conferir para listar as VMs que eu criei, tá? Aí ele fala o seguinte aqui embaixo, ó. Se você receber uma resposta vazia, precisará concluir o primeiro exercício desse módulo novamente. Se o resultado listar a sua VM atual e suas configurações, você poderá continuar. Neste momento, a VM a qual criou e instalou o Nginx não está acessível pela internet. Você vai criar um grupo de segurança de rede que altera isso, permitindo o acesso HTTP de entrada na porta 80, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a nossa VM está aqui. Está vazia. Então, eu vou voltar no nosso exercício anterior e refazer o exercício e voltar aqui. Então, ó, já passei para ele o comando do laboratório anterior e estou aqui. Ganhei um tempinho, né? Peguei, copiei aqui, colei, joguei aqui. E não, no meu computador não serve o Ctrl V. Ele não funciona com Ctrl V. Eu tenho que clicar no mouse e depois ir lá e colar lá, tá? Não deu certo no outro laboratório, apesar de ter me retornado essa documentação que está aqui, ó. Ela para mim foi retornada e eu quero ver lá no próximo laboratório se vai dar certo, porque eu copiei. Eu digitei todos esses parâmetros que estão aqui, então pode ter dado algum probleminha, tá? Então agora eu copiei aqui, cliquei no botão direito do mouse e colei aqui para dar certinho, tá? O outro é esse aqui, que é para fazer a ligação. O que ele faz? Ele faz o comando, usa a extensão de script personalizado para executar um script do Bash na máquina virtual. O script é armazenado no GitHub, tá? Então, vamos lá. Vamos copiar aqui. Colar. Vamos esperar alguns minutinhos. E até essa etapa eu posso continuar, tá? Se aqui der certo, aí eu já vou passar para outro laboratório e testar lá a questão da rede para colocar disponível na internet, tá? Então, vamos lá. Aparentemente, parece que deu aqui. E a gente vai voltar lá para a nossa unidade do exercício seguinte, para a gente ver se vai dar certo, tá? Ele tá preparando aqui, verificando o ambiente. A gente tem que fazer esses passinhos chatos aqui. Ah, errei. Ansiedade fez eu errar aqui. Opa. Mais um. Prontinho. E encontramos um problema com o processo de verificação de segurança necessário para ativar o recurso. Só vou poder daqui 10 minutos. Poxa vida.
Foi liberado. O negócio é que a gente é brasileiro, né? A gente não desiste nunca, gente. Vamos ver agora se vai dar? Vou dar um AZ e pedir para listar minhas VMs. Poxa! Yeah! Conseguimos! Ô, Glória! Se você receber aí a resposta, então volta lá no outro laboratório, refaz a tarefa, que você vai conseguir criar sua máquina virtual direto no CLI do Azure. Olha a quantidade gigantesca de especificações da sua máquina virtual, tá? Meu Deus, que topper! No momento, a VM na qual você criou e instalou o Nginx não está acessível pela internet, certo? A gente vai criar um grupo de segurança que altera isso, permitindo o acesso HTTP de entrada na porta 80. Então, vamos acessar seu servidor web. Nesse procedimento, você obtém o endereço IP da VM e tenta acessar a homepage do servidor web, tá? Então, nós vamos executar a zvmlist IP address para obter o endereço IP da VM e armazenar o resultado como uma variável bash. Então, a gente vai lá, pede lá, faz lá a requisição azvmlist IP address no recurso, no resource group adequado, que o meu é esse. O name é myVM e ele vai fazer uma consulta, um query, tá? Para retornar para ele ali. E a saída vai ser do tipo TSV, tá? Então, bora lá copiar esse código. Já entendi o que ele faz e vou copiar aqui para dar certinho a sintase, né? Boa, passou. Aparentemente tá tudo ok, rodou lisinho. Execute o seguinte comando de curl para baixar a homepage. Então, vamos lá. Vamos copiar esse, que é mais bonitinho a gente ficar digitando, que a gente lembra mais, né? Então, vai ser um curl de connect timeout, sem espaço aqui. Timeout. 5 http // sem espaço, minha filha, cifrão IP address. Deixa eu ver se eu digitei certo. O argumento connect timeout especifica para permitir até 5 segundos para que a conexão ocorra. Após 5 segundos, você verá uma mensagem de erro afirmando que o tempo limite foi atingido, o limite da conexão. Então, certinho, ó. Time out. Ó. Beleza. Mesma coisa, conexão perdida depois de 5.001 milissegundos. Aqui foi. Falhou a conexão na porta 80 depois de 5.003 milissegundos, tá? Essa mensagem significa que a VM não está acessível dentro do período de tempo limite. Como uma etapa opcional, tente acessar o serviço web, o servidor web, em um navegador. Execute o seguinte para imprimir o endereço IP da VM, tá? Então, primeiro, a gente vai pegar aqui o IP da VM. Então, vamos descobrir aqui
qual é o endereço dela. Olha! Então, a gente viu aqui o endereço. Vou copiar. Copie o endereço IP que você vê para a área de transferência. Abra uma nova guia do navegador e navegue até o servidor web. Vamos ver no que vai dar. Aparentemente, após alguns instantes, você verá que a conexão não está acontecendo. Se você aguardar o tempo limite do navegador, verá isso aí, ó. E o meu aqui tá rodando. O meu aqui tá... Ó, ele tentou conectar lá e não foi possível. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Deixa essa guia aberta para uso posterior, tá? Vamos à tarefa 2. Listar as regras de grupo de segurança de rede atuais, tá? O servidor web não está acessível, como a gente viu. Para descobrir o motivo, vamos examinar suas regras de NSG atuais. Vamos lá. Execute o comando lá na tela, que vai ser um AZ Network NSG List para listar os grupos de segurança de rede, então por isso que é Network Security Group, que estão associados à sua VM. Então, vou copiar aqui, vou entender o código. AZ Network NSG List no Resource Group tal, fazendo uma query, que é uma consulta, retornando em forma de lista numa saída tipo TSV. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Você verá isto. E aí já vi, né? Aqui, ó, MyVN NSG. Vamos ver se é isso. Boa, é isso mesmo que tem que ser a saída. Cada VM no Azure é associada a pelo menos um grupo de segurança de rede. Nesse caso, lembra lá do nosso Resource Group, que na hora que a gente criou a VM, no portal do Azure mesmo, ele vem já com um monte de recurso. Um desses recursos é o NSG. Tá? Que ele vem aqui o primeiro nome da sua VM e mais o nome da função do recurso, tá? Execute o seguinte comando. Vai ser agora o AZ Network NSG Role List, que vai listar as regras associadas ao NSG chamado MyVM NSG. Então, vamos pegar aqui esse comando. Ele está pedindo na linha de comando AZ Network NSG Role List, ele passa o parâmetro da Resource Group e mais o NSG Name, que é MyVM NSG. Só isso. Ele vai retornar as regras. Bom, olha, várias regras, né? Aqui, ó. Acesso permitido, destino da porta, o range 22, tag, o ID, né? Tá certo. O nome, default, allow, prioridade 1000, protocolo TCP. Beleza. Beleza. Você verá um bloco grande de texto no formato JSON na saída. Na próxima etapa, você executará um comando semelhante que facilita a leitura dessa saída. Execute o comando AZ Network NSG Role List uma segunda vez. Dessa vez, use o argumento query para recuperar apenas
o nome, a prioridade, as portas afetadas e o acesso. Permitir ou negar de cada regra. O argumento output reformata a saída como uma tabela para facilitar a leitura. Então, aqui vai ser pegando coisas específicas e retornando em uma tabela. Então, vou copiar aqui, colar aqui. Perfeita, lá ele fez uma tabela, aquilo que a gente conseguiu ler lá. O nome é Default Allow SSH, a prioridade 1000, a porta 22 e o acesso está permitido. Então, você verá isso aqui. Perfeito. Você vê a regra padrão, Default Allow SSH. Essa regra permite conexões de entrada na porta 22, que é a SSH. O SSH, que é o Security Shell, é um protocolo usado no Linux para permitir que os administradores acessem o sistema remotamente. A prioridade dessa regra é 1000. As regras são processadas em ordem de prioridade, sendo os números menores processados antes dos números maiores. Por padrão, o NSG de uma VM Linux permite o acesso à rede somente na porta 22. Isso permite que os administradores acessem o sistema. Você também precisa permitir conexões de entrada na porta 80, que permite acesso via HTTPS. Então, vamos criar a regra de segurança de rede. Aqui você cria uma regra de segurança de rede que permite o acesso de entrada na porta 80, que é HTTP. Execute o seguinte comando, que é executar agora uma regra. É o AZ Network SNG Role Create. Então, ele vai criar uma regra chamada Allow HTTP, que permite o acesso de controle na porta 80. Vamos entender esse comando. A gente vai passar o comando AZ Network SNG Role Create e nós vamos passar o parâmetro Resource Group, o nome da NSG, que é o NSG Name. Depois vamos passar o nome da nova regra, qual é o protocolo, qual é a prioridade, qual é o Destination Port Range, que é a porta de destino, é a 80 e o acesso tem que ser permitido, tá? Para fins de aprendizado, você define a prioridade como 100. Nesse caso, a prioridade não importa, tá? Você precisaria considerar a prioridade se estivesse sobrepondo intervalos de porta. Para verificar a configuração, execute AZ Network SNG Role List para ver a lista atualizada de regras. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro passar a nossa nova regra. Não dá. Vou ter que voltar aqui, pessoal, porque eu apertei um botão de colar, né? O Ctrl V. E aí deu esse negocinho aqui, ó. Beleza. Opa! Deu ruim. Vou repetir, porque tem esse negocinho aqui, que eu já apaguei. Pronto. Boa. Então, ele já criou uma nova regra, tá? Deixa eu ver aqui. Permitido, prioridade 100, com nome allow HTTP e... Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Vamos ver de novo a tabela? Aqui, ó, isso que eu tava procurando. A porta de destino, tá? Foi para a porta 80. Agora eu vou listar de novo, numa tabela, as minhas regras. Vou voltar lá. Ai, deu ruim de novo.
Peraí. Ah lá, criou, né? A lágrima até escorre, gente. Você vê tanto a regra default, a lá o SSH, quanto sua nova regra, a lá o HTTP. Ficou linda, né? Acessar seu servidor web novamente, tá? Agora, você configurou o acesso à rede para a porta 80. Vamos tentar acessar o serviço web uma segunda vez. Então tá. Depois de atualizar o SNG, pode levar alguns instantes até as regras atualizadas se propaguem, tá? Tente novamente a próxima etapa, com pausas entre tentativas até obter os resultados desejados. Perfeito? Então vamos lá. Execute o mesmo comando curl executado anteriormente. Então tá. Vamos aqui executar. Pegando aquele ponto lá que a gente pediu para, se existisse uma conexão ali com a internet, ele nos retornasse. Na verdade, naquela hora lá, retornou um erro, né? Mas agora veio, ó, um HTML falando Welcome to Azure, my name is MyVM. Que topper! Conseguiu conexão. Agora, como uma etapa opcional, eu vou atualizar a minha página aqui e ver se ele vai aparecer para mim. Muito bem, estou conectada com a minha VM. Muito bom. Parabéns. Na prática, você pode criar um grupo de segurança autônomo que inclui as regras de acesso de rede, de entrada e saída necessárias. Se você tiver várias máquinas virtuais com a mesma finalidade, poderá atribuir essa NSG a cada VM no momento em que criá-la. Essa técnica permite controlar o acesso à rede para várias VMs sobre um único conjunto central de regras. Agora a gente vai limpar esse ambiente, né? A área restrita vai limpar automaticamente seus recursos quando você concluir esse módulo, tá? Quando você estiver trabalhando na sua assinatura, analise se você ainda precisa desse recurso criado no fim de um projeto. Os recursos que você deixa em execução podem lhe custar dinheiro, então você pode excluir os recursos individualmente ou excluir o grupo de recursos para excluir todo o conjunto de recursos. Então, quando você está fazendo aqui no ambiente Learning, ele vai apagar para você, tá? Ele limpa automaticamente, tá? Então, a gente não deve se preocupar. Vamos passar para outra unidade. Descrever redes virtuais privadas do Azure. Uma VPN, rede virtual privada, usa um túnel criptografado dentro de outra rede. As VPNs costumam ser implantadas para conectar duas ou mais redes privadas confiáveis entre si em uma rede não confiável. Normalmente a internet pública. O tráfego é criptografado ao viajar pela rede não confiável para evitar interceptação ou outros ataques. Perfeito? Então, VPN nada mais é que uma rede virtual privada que usa túnel criptografado dentro da internet pública. Tá? As VPNs podem permitir que as redes compartilhem informações confidenciais de modo seguro e protegido. Gateways VPN. Um gateway de VPN é um tipo de gateway de rede virtual. As instâncias do gateway de VPN do Azure são implantadas em uma subrede dedicada da rede virtual e permite a seguinte conectividade.
Conecte data centers locais a redes virtuais por meio de uma conexão site a site. Conecte dispositivos individuais a redes virtuais por meio de uma conexão ponto a site. Conecte redes virtuais a outras redes virtuais por meio de uma conexão rede a rede. Todas as transferências de dados são criptografadas em um túnel privado à medida que atravessam a internet. Você pode implantar apenas um gateway de VPN em cada rede virtual. Porém, você pode usar um gateway para se conectar a vários locais, incluindo outras redes virtuais ou data centers locais. Ao configurar um gateway de VPN, você deve especificar o tipo de VPN, baseado em política ou baseado em rota. A principal distinção entre esses dois tipos é como eles determinam qual tráfego precisa de criptografia. No Azure, independente do tipo de VPN, se é baseado em política ou baseado em rota, o método de autenticação empregado é uma chave pré-compartilhada. Perfeito? Gateways de VPN baseados em política especificam estaticamente o endereço IP dos pacotes que devem ser criptografados por meio de cada túnel. Esse tipo de dispositivo avalia cada pacote de dados em relação a esses conjuntos de endereços IPs para escolher o túnel para qual o pacote será enviado. Em gateways baseados em rota, os túneis IPsec são modelados como um adaptador de rede ou uma interface de túnel virtual. O roteador de IP, que é o protocolo de roteamento dinâmico ou de rota estática, decide qual dessas interfaces de túnel usar ao enviar cada pacote. VPNs baseadas em rota são o método preferido para conectar dispositivos locais. Eles são mais resilientes a alterações de topologia, como a criação de novas subredes. Use uma gateway de VPN baseada em rota se precisar de qualquer um desses seguintes tipos de conectividade: conexões entre redes virtuais, conexões de ponto a site, conexões multi-site, coexistência com um gateway do Azure Express Route. Cenários de alta disponibilidade. Se você está configurando uma VPN para manter suas informações seguras, é importante ter certeza de que ela é uma configuração VPN altamente disponível e tolerante a falhas. Há alguns modos a maximizar a resiliência do gateway de VPN. Por exemplo, ativo e em espera. Por padrão, gateways de VPN são implantados como duas instâncias em uma configuração ativa e em espera, mesmo se você vê apenas um recurso de gateway de VPN no Azure. Quando a manutenção planejada ou a interrupção não planejada afeta a instância ativa, a instância de modo de espera assume automaticamente a responsabilidade pelas conexões sem nenhuma intervenção do usuário. Durante esse failover,
As conexões são interrompidas, mas normalmente são restauradas em alguns segundos para manutenção planejada e dentro de 90 segundos em caso de interrupções não planejadas. Tem também o modo ativo-ativo, com a introdução da compatibilidade com o protocolo de roteamento BGP. Você também pode implantar os gateways de VPN em uma configuração ativo-ativo. Nessa configuração, você atribui um endereço IP público exclusivo a cada instância. Em seguida, cria túneis do dispositivo local para cada endereço IP. É possível estender essa alta disponibilidade implantando um dispositivo VPN local adicional. Failover do Express Route. Outra opção de alta disponibilidade é configurar um gateway de VPN como um caminho de failover seguro para conexões Express Route. Os circuitos Express Route têm resiliência integrada, porém não são imunes a problemas físicos que afetam os cabos que fornecem conectividade, nem a interrupções que afetam toda a localização do Express Route. Então, eu vou repetir. Outra opção de alta disponibilidade é configurar um gateway de VPN como um caminho de failover seguro para conexões Express Route. Os circuitos Express Route têm resiliência integrada, porém não são imunes a problemas físicos que afetam os cabos, que fornecem conectividade, nem a interrupções que afetam toda a localização do Express Route. Em cenários de alta disponibilidade, nos quais há risco associado a uma interrupção de um circuito do Express Route, você também pode provisionar um gateway de VPN que usa a internet como um método alternativo de conectividade. Dessa forma, você pode garantir que sempre haja uma conexão com as redes virtuais. Gateways com redundância de zona. Nas regiões que dão suporte às zonas de disponibilidade, os gateways de VPN e os gateways de Express Route podem ser implantados em uma configuração com redundância de zona. Essa configuração oferece resiliência, escalabilidade e maior disponibilidade para os gateways de rede virtual. A implantação de gateways em zonas de disponibilidade do Azure separa de forma física e lógica os gateways em uma região, enquanto protege a conectividade de rede local com o Azure contra falhas no nível da zona. Esses gateways exigem SKU, que são as unidades de manutenção de estoque de gateways diferentes e usam os endereços IP públicos standard ou padrões em vez dos básicos, tá bom? Então vamos para a unidade seguinte, descrever o Azure Express Route. O Azure Express Route permite que você estenda suas redes locais para a nuvem, lembra? Da Microsoft, em uma conexão privada com a ajuda de um provedor de conectividade. Essa conexão é chamada de circuito do Express Route. Com o Express Route, você pode
estabelecer conexões com serviços em nuvem da Microsoft, como o Microsoft Azure e o Microsoft 365. Ela permite que você conecte escritórios, data centers ou outras instalações à Microsoft Cloud. Cada local teria o próprio circuito do ExpressRoute. A conectividade pode ocorrer de uma rede N2N, por exemplo, de VPN de IP, uma rede internet ponto a ponto ou uma conexão cruzada virtual por meio de provedor de conectividade em uma colocação. As conexões do ExpressRoute não passam pela internet pública, gente. Isso permite que as conexões de ExpressRoute forneçam mais confiabilidade, mais velocidade, latências consistentes e muito mais segurança do que as conexões típicas pela internet. Recursos e benefícios do ExpressRoute. Há vários benefícios de usar o ExpressRoute como serviço de conexão entre o Azure e as redes locais. Conectividade com serviços de nuvem da Microsoft em todas as regiões da região geopolítica. Conectividade global com os serviços da Microsoft em todas as regiões com o alcance global do ExpressRoute. Roteamento dinâmico entre sua rede e a Microsoft por meio do BGP, que é o Border Gateway Protocol. Redundância interna em cada local de emparelhamento para proporcionar maior confiabilidade. Conectividade com serviços em nuvem da Microsoft. O ExpressRoute permite acesso direto aos seguintes serviços em todas as regiões, tá? É o Microsoft Office 365, o Microsoft Dynamics 365, serviços de computação do Azure, como as VMs do Azure, e serviços de nuvem do Azure, como o Azure Cosmos DB e o armazenamento do Azure. Conectividade global. Você pode habilitar o alcance global do ExpressRoute para trocar dados entre sites locais conectando os seus circuitos do ExpressRoute. Por exemplo, digamos que você tem um escritório na Ásia e um data center na Europa, ambos com circuitos do ExpressRoute, os conectando à rede da Microsoft. Você pode usar o alcance global do ExpressRoute para conectar essas duas instalações, permitindo que elas se comuniquem sem transferir dados pela internet pública. Roteamento dinâmico. O ExpressRoute, ele usa o BGP, Border Gateway Protocol. O BGP é usado para trocar rotas entre as redes locais e os recursos em execução no Azure. Esse protocolo permite o roteamento dinâmico entre rede local e os serviços em execução na nuvem da Microsoft. Redundância interna. Cada provedor de conectividade usa dispositivos redundantes para verificar se as conexões estabelecidas com a Microsoft estão altamente disponíveis. É possível configurar vários circuitos para complementar esse recurso. Modelos de conectividade do ExpressRoute. O ExpressRoute dá suporte a 4 modelos que podem ser usados para conectar a rede local à Microsoft Cloud, tá? Que é uma colocação do Cloud Exchange, uma conexão internet ponto a ponto, uma conexão qualquer para qualquer, que é o N2N, e direto de sites do ExpressRoute. Colocação em uma troca de nuvem, colocalização, tá? Colocalização se refere ao data center,
ao escritório e ou a outras instalações fisicamente localizadas em uma troca de nuvens, como um ISP. Se a sua instalação estiver colocalizada em uma troca de nuvem, você poderá solicitar uma conexão cruzada virtual com a Microsoft Cloud. A conexão internet ponto a ponto, se refere ao uso de uma conexão ponto a ponto para conectar sua instalação à Microsoft Cloud. Perfeito? Redes qualquer para qualquer. Com a conectividade N2N, você pode integrar sua WAN, que é a rede de longa distância, ao Azure, fornecendo conexões aos seus escritórios e data centers. O Azure é integrado à sua conexão WAN para fornecer uma conexão da mesma forma que você teria entre data centers e as filiais. Direto de sites do ExpressRoute. Você pode se conectar diretamente à rede global da Microsoft em um ambiente, em um local de emparelhamento distribuído estrategicamente em todo o mundo. O ExpressRoute Direct oferece conectividade dupla de 100 GB ou 10 GB, compatível com conectividade ativa em escala. Considerações sobre segurança. Com o ExpressRoute, os seus dados não passam pela internet pública e, portanto, não são expostos aos riscos potenciais associados às comunicações da internet. O ExpressRoute é uma conexão particular de sua infraestrutura local com a infraestrutura do Azure. Mesmo que você tenha uma conexão do ExpressRoute, consulta DNS, verificação de lista de certificados revogados e solicitações da rede de distribuição de conteúdo do Azure, ainda serão enviados pela internet pública, tá bom? Então, todas essas aqui, consulta DNS, verificação de lista de certificados revogados e solicitações da rede de distribuição de conteúdo do Azure ainda vão ser enviados, esses pacotes vão ser enviados pela internet pública, tá? Então, vamos falar sobre o DNS do Azure. O DNS do Azure é um serviço de hospedagem para domínios DNS que fornece a resolução de nomes usando a infraestrutura do Microsoft Azure. Ao hospedar seus domínios no Azure, você pode gerenciar seus registros DNS usando as mesmas credenciais, APIs, ferramentas e cobrança que seus outros serviços do Azure. Quais são os benefícios do DNS do Azure? O DNS do Azure aproveita o escopo e a escala do Microsoft Azure para proporcionar inúmeros benefícios, incluindo confiabilidade e desempenho, segurança, facilidade de uso, personalizar redes virtuais, registros de alias. Confiabilidade e desempenho. Domínios DNS no DNS do Azure são hospedados na rede global do Azure de servidores de nomes DNS, fornecendo resiliência e alta disponibilidade. O DNS do Azure usa rede Ncast, de modo que cada consulta DNS é respondida pelo servidor DNS mais próximo disponível para fornecer desempenho rápido,
e alta disponibilidade para seu domínio. Segurança. O DNS baseia-se no Azure Resource Manager, que é o ARM, que fornece recursos como o RBAC, que é controle de acesso baseado em função, para controlar quem tem acesso a ações específicas da sua organização, log de atividades para monitorar como um usuário em sua organização modificou um recurso ou para encontrar um erro ao solucionar problemas, bloqueio de recursos para bloquear uma assinatura, um grupo de recurso ou um recurso. O bloqueio impede que os usuários em sua organização acidentalmente excluam ou modifiquem recursos essenciais. Fácil de uso. O DNS pode gerenciar os registros DNS para serviços do Azure e também fornece o DNS para recursos externos. O DNS é integrado ao portal do Azure e usa as mesmas credenciais, cobrança e contrato de suporte que outros serviços do Azure. Como o DNS está em execução no Azure, você pode gerenciar seus domínios e registros com o portal do Azure. CMDLets do Azure PowerShell e a CLI do Azure Multiplataforma. Aplicativos que requerem gerenciamento automatizado de DNS podem se integrar no serviço usando API REST e os SDKs. Redes virtuais personalizáveis com domínios privados. O DNS também dá suporte a domínios DNS privados. Esse recurso permite que você use seus domínios, seus nomes de domínios personalizados em suas redes virtuais privadas, em vez de ficar atrelado aos nomes fornecidos pelo Azure. Registros de alias. O DNS também dá suporte a conjunto de registros de alias. É possível usar um conjunto de registro de alias para se referir a um recurso do Azure, como um endereço IP público do Azure, um perfil do gerenciador de tráfego do Azure, ou um ponto de extremidade CDN, que é a rede de distribuição de conteúdo do Azure. Se o endereço IP do recurso subjacente for alterado, o conjunto de registro de alias se atualizará perfeitamente durante a resolução de DNS. O alias registra os pontos de configuração na instância do serviço e a instância do serviço é associada a um endereço IP. Muito importante, tá? Você não pode usar o DNS do Azure para comprar um nome de domínio. Por um valor anual, você pode comprar um nome de domínio usando domínios do serviço de aplicativo ou um registro de nomes de domínio de terceiros. Depois de comprados, seus domínios podem ser hospedados no DNS do Azure para gerenciamento de registro. Então, ficamos por aqui porque já finalizamos o módulo de computação e rede do Azure e você faça aí a sua verificação de conhecimento. Espero que você tenha gostado e até a próxima!